Senhor pôs algo no meu coração, que eu sei que a princípio você vai achar meio estranho para um culto de Santa Ceia, mas no decorrer da mensagem você vai entender o que o Senhor tem a tratar com a gente hoje. Não estranho. Esse culto de ceia, nós vamos falar sobre Lúcifer. Estranho. Lúcifer, que posteriormente veio a ser conhecido como Satanás, veio a ser conhecido como Diabo. Lúcifer. As pessoas pintam Satanás, Diabo, Lúcifer de uma maneira muito horripilante, né? Colocam no desenho chifres enormes, o rabo, um espeto na ponta, um tridente na mão, né? Essa é a figura que as pessoas fazem sobre Lúcifer, sobre Satanás, sobre o diabo. Mas na realidade isso não tem nada a ver. Pelo contrário, ele não é nem um pouco feio. Se fosse feio, você iria identificá-lo com muita facilidade. Ele é bonito. Ele é bonito. Lúcifer é uma palavra que vem do latim e significa porta-luz. Lúcifer significa porta-luz. Lúcifer se vestia de roupas finíssimas, tão fantásticas e ricas, que até os dias de hoje não existe roupa igual. Até hoje não existe uma roupa igual àquilo usado. Ele se vestia de pedras preciosas. Já imaginou? Uma roupa feita, confeccionada de pedras preciosas. Nós vamos ver isso. Não precisa abrir sua Bíblia, nós ganhamos o tempo. O menino, eles vão colocar aí os meninos para a gente ler. E Ezequiel 28, 13 e 14. Veja só. Olha só. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Olha as pedras: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix, só pedra preciosa, caríssima, e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates, os engates das pedras, as guarnições eram feitas de ouro, irmãos, de ouro puro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido, Lúcifer, Satanás, como querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes, pedras que brilhavam. Olha só como que era o Lúcifer. Além disso, ele brilhava muito. Preste atenção, por gentileza. Lúcifer era um ser dotado de extrema inteligência. A Bíblia diz que ele era mais inteligente e mais sábio que Daniel. E Daniel foi um homem inteligentíssimo. E Lúcifer era muito mais inteligente que Daniel. Ezequiel 28, 3 e 4. Você é mais sábio que Daniel. Não haverá segredo que lhe seja oculto. Mediante a sua sabedoria e o seu entendimento, você granjeou riquezas e acumulou ouro e prata em seus tesouros. Essa figura é terrível. É terrível. Muito inteligente, porém derrotado em nome de Jesus. Glória a Deus.
Nós estamos fazendo apologia, enaltecendo o nome de Lúcifer, viu? Ele embora vestia-se de pedras preciosas, muito inteligente, muito bonito, ele era e é um ser derrotado pelo poder do nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Amém? Quer dizer? Nós vamos fazer umas leituras agora de alguns textos, para você ver onde é que nós vamos chegar com essa introdução dessa mensagem. É uma leitura longa, mas é importante que seja feita. Eu vou colocar lá Gênesis 1, de 1 ao 25. Olha o que diz. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus resolveu começar a trabalhar aqui, irmãos, criando o mundo. Quando disse Deus, surgiu essa frase, irmãos, Lúcifer, que nós falamos sobre ele, tá? Ele parou para ver o que ia acontecer, o que é que Deus iria fazer. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos lá, para continuando. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Gente, Deus fazendo isso, Deus trabalhando, construindo o mundo, e o Lúcifer estava observando isso. Ele parou e ficou observando o que Deus estava fazendo. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Deus trabalhando, e Lúcifer, Satanás, parado, observando e admirando, irmãos, a grandeza da obra de Deus. Ele nos dá aqui uma lição muito grande, irmãos. Satanás estava admirando o que Deus estava fazendo, e nós que devíamos fazer isso todos os dias, sabe? Olhar as maravilhas que Deus fez e ficarmos maravilhados, ficarmos contentes em saber que foi o nosso Deus que fez tudo isso. E ele estava admirado. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe água de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. E assim foi. Olha que coisa linda que Deus está fazendo, irmãos. E ele observando. Ao firmamento Deus chamou céu. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. Não se esqueça, Deus fazendo essas coisas, e Lúcifer, Satanás, parado, apreciando essa grandiosidade que Deus estava fazendo. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Irmãos, que sabedoria incrível! Às vezes nós lemos essas coisas sem prestar atenção nesses detalhes, como Deus se preocupou com tudo, irmãos. Detalhes, Ele criando, e Satanás, Lúcifer, admirando. A terra fez brotar a vegetação,
plantas que dão sementes, olha que coisa, de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Olha só, Deus trabalhando. Passaram-se a tarde e manhã. Esse foi o terceiro dia.